Olá pessoal, vamos dar início aqui a uma série, mais uma nova série de cursos aí, né, sobre automação industrial. E como a gente já pôde perceber, a parte de automação industrial é uma parte muito grande, né? Uma parte que envolve vários conceitos. Hoje em dia a gente tem vários especialistas, temos especialistas em CLP, temos especialistas aí, cara muito bom aí com robótica, temos os caras especialistas aí em tela, que faz muito bem tela de IHM. Então, para cada ramo aí, cada braço da automação, nós temos um tipo aí de especialista ou um tipo de assunto que uma pessoa domina mais, né? Então, às vezes o cara pode ser muito bom em robótica, mas na parte de CLP ele é meio fraco, ou o cara muito bom de CLP, mas na parte de robótica ele é fraco, ou na parte de redes ele é fraco, entendeu? Então, hoje em dia, dentro da indústria, temos muitos caminhos e muitos braços aí da automação que a gente pode seguir, né? E um dos braços da automação, e é um assunto bastante extenso, é a parte de redes industriais, né? Então, a parte de rede industrial é o que vem a ser uma rede. Uma rede é tudo aquilo que a gente consegue se comunicar. Hoje em dia a gente consegue colocar diversos equipamentos em rede, a gente consegue colocar computador em rede. Então, a rede é aquilo que comunica um dispositivo com outro dispositivo, entendeu? Então, se a gente tem dois computadores e a gente liga os dois computadores, nós estamos ligando, colocando os dois computadores em rede, entendeu? Então, tudo aquilo que forma a comunicação entre dois equipamentos, a gente pode estar chamando de redes. Então, tem redes de informática. No nosso caso aqui, nós vamos estar falando sobre as redes industriais, né? E as redes industriais nada mais é que as redes que trabalham dentro da indústria. Então, nós temos na topologia de rede diversos tipos de rede, né? Então, mais para frente, nas próximas aulas, eu vou falar sobre as topologias das redes, né? Mas por enquanto a gente vai aprender nesse nosso curso básico de redes alguns conceitos, alguns itens que a gente precisa saber sobre redes industriais, sobre como funciona, porque conforme redes é um assunto muito extenso, existe faculdade de rede, então aqui é só uma introdução, né? Então nós temos diversas redes aí, Ethernet, nós temos Ethercat, tem Profibus, tem Modbus, tem 485, então tem DeviceNet, tem ControlNet, tem Profinet e Nnets da vida aí, e muitas das vezes nós deparamos com algumas, mas nós temos que começar a introduzir a parte de redes industriais para que o aluno comece a aprender algumas coisas, alguns conceitos, né? Então, inicialmente, nós vamos falar aí sobre o protocolo Modbus, que é um protocolo bastante conhecido aí, que tem em diversas indústrias, e eu vou estar falando um pouquinho do Modbus, vou estar falando um pouquinho de Ethernet, vou falar um pouquinho de Profibus. Então, somente na Profibus nós vamos começar a fazer alguns exemplos, tudo, mas a parte de Ethernet, a parte de Modbus, então não encontrei nada que a gente consiga fazer uma simulação com esse tipo de equipamento. Então, é mais a parte teórica mesmo, né? Então, um dos conceitos aí básicos aí que a gente pode definir sobre as redes industriais, né, é o protocolo de comunicação, né? Então, o protocolo de comunicação, na verdade, o que é? É as regras que governam a sintaxe, a semântica e a sincronização da comunicação. Puta que pariu. Então você começa a ver os conceitos, você acaba não entendendo nada. Na minha opinião, o protocolo de comunicação, por exemplo, se eu tenho uma pessoa lá do Japão, ela fala japonês, e eu tenho uma pessoa aqui do Brasil que fala o português, essas pessoas não conseguem se comunicar. Por quê? Porque os protocolos de comunicação são diferentes. A linguagem é diferente. Um fala japonês e o outro fala português. Então, um dos conceitos, quando a gente fala no protocolo
de comunicação. Então, o que acontece? As regras que fazem com que a pessoa entenda o português, as regras com que fazem a pessoa entenda o japonês, são regras totalmente diferentes, né? E a forma com que é escrita, a forma com que é falada é diferente. Tanto, às vezes, pode ser, como diz aqui, os protocolos podem ser implementados pelo hardware, ou pelo software, ou pela combinação dos dois. Apesar dos hardware, né, no nosso caso lá, o nosso japonês e o nosso português, os hardware serem bem parecidos, né, que os dois são seres humanos, mas tem algumas coisas que são diferentes, algumas características físicas que são diferentes do japonês com o cara do Brasil, né? Então, às vezes os hardwares são muito parecidos, mas a parte de software, os protocolos de comunicação são diferentes. Então, para mim, protocolo de comunicação é a linguagem com que vai, assim, a grosso modo falando, né? A linguagem como que vai ser definido a nossa comunicação, entendeu? Então, isso é um protocolo de comunicação. Então, por exemplo, se não tiver o mesmo, se as pessoas não falarem a mesma língua, elas não se comunicam, entendeu? Então, o japonês precisa aprender a falar o português ou o brasileiro aprender a falar o japonês para que possa existir aí uma comunicação. E isso é a melhor definição na minha concepção sobre protocolo de comunicação, certo? Então, muitas das vezes a gente encontra aí falando, a gente ouve falar em protocolo de comunicação, a gente ouve falar em protocolo para lá, protocolo para cá, e muitas das vezes a gente fica perdido. Então, muitas das vezes a gente não entende a linguagem, a gente não entende a linguagem técnica, né? Sobre redes industriais. Então, a gente vai falar sobre CRC, sobre frame. Então, cara, às vezes você vai fazer um curso de rede industrial, eu já cheguei a fazer um curso desse tipo, e o cara já chegou falando de frame, falando de CRC, falando de protocolo de comunicação. Eu falei assim, opa, para que não estou entendendo nada, entendeu? Então a gente precisa se habituar com as palavras, com os conceitos básicos de redes, para que a gente consiga entender e dar os primeiros passos aí na nossa parte de rede. Então, rede é tudo aquilo. Então, às vezes tem um tráfego muito grande de dados e às vezes a gente não consegue imaginar como que esses dados trafegam por um único cabo. Então, é importante a gente saber ter os conceitos bem definidos na nossa mente para que a gente comece a entender o conceito de redes industriais e as coisas começam a fazer sentido na nossa cabeça, certo? Um tipo de comunicação, né, que existe muito em redes industriais é o mestre-escravo, né? Então, o próprio nome diz, mestre-escravo são dois conceitos importantes no protocolo, né? Que sempre existirá na nossa rede industrial, sempre existirá um que vai ser o mestre, certo? E vai existir o outro que vai ser o escravo. Então, o mestre é todo aquele que inicia o processo de comunicação, né? Então, quando existe uma comunicação entre dois equipamentos, então a comunicação é iniciada por alguém. Então, alguém dá iniciativa. Por exemplo, se para haver o diálogo, por exemplo, entre duas pessoas, então alguém precisa falar a primeira palavra, né? Então, quando alguém precisa falar a primeira palavra, no nosso caso, na nossa rede industrial, ela é chamada de mestre. Então, o mestre é todo aquele que é responsável pela iniciativa do processo de comunicação e a troca de dados entre os equipamentos, entendeu? E define como escravo o processo que realiza alguma função ou alguma requisição do mestre. Então, o mestre pergunta e o escravo responde apenas a pergunta do mestre, certo? Então, é como se fosse um diálogo, como se fosse uma entrevista, entendeu? Eu pergunto ao meu entrevistado e o meu entrevistado responde a minha pergunta. Isso é muito parecido com a comunicação mestre-escravo, a gente fazendo assim uma analogia entre pessoas e equipamentos, né? Então, sempre quando eu estiver falando sobre comunicação, então eu uso muito o exemplo de pessoas, porque resume muito bem a palavra comunicação. E comunicação, rede,
pessoas, isso daí está tudo muito ligado, então eu gosto muito de estar utilizando o exemplo de pessoas, principalmente no curso, para que o aluno comece a entender o que é. Então o aluno aqui já aprendeu o que é um protocolo de comunicação, agora ele já sabe o que é um tipo de comunicação do tipo mestre-escravo, entendeu? Então eu posso ter comunicação entre mestre e escravo, posso ter comunicação entre dois mestres, entendeu? Então hoje em dia está bem diversificado essa parte, então é importante a gente ter ideia quando a gente fala em comunicação mestre-escravo sobre o que a gente está falando. Um pergunta, o outro responde, um é responsável pelo processamento dessas informações e o outro apenas somente é um burro, ele pega as informações e passa para o mestre quando é requisitado, certo? Então a gente tem aqui um exemplo, né, de comunicação mestre-escravo, aonde eu tenho o meu CLP, né? Opa, deixa eu voltar aqui no meu slide, né? Então aqui eu tenho o meu CLP. Então no meu CLP, o meu CLP aqui ele passa a ser o mestre da comunicação. Tenho aqui a minha rede Modbus e esses daqui são os meus, por exemplo, os meus I/O de campo. E esses I/O de campo eles recebem as informações dos sensores, né? Então sempre quando o mestre pergunta o estado que está as entradas ou as saídas aqui do meu módulo, o meu escravo responde para o meu mestre, ó, tem tantas entradas em 1 e tantas saídas em 1, ou tantas entradas em 0, ou saídas em 0, ou valores analógicos. Então sempre vai existir a parte aí de comunicação entre o mestre e escravo. Então no nosso caso aí, o nosso CLP passa a ser o mestre, certo? E os nossos I/O remote aqui embaixo, eles passam a ser os escravos, certo? Esse é o principal conceito aí na rede Modbus, trabalhando aí com o conceito entre mestre e escravo, certo? Então uma outra coisa que a gente sempre vai ouvir falar quando a gente fala em comunicação Modbus é uma coisa chamada frame. O que vem a ser o frame, né? A tradução da palavra frame ela significa moldura, ou seja, o formato com que os dados são enviados, né? Basicamente a comunicação Modbus obedece a um frame que contém o endereço do escravo, o comando a ser executado, quantidade de variável de dados complementares e uma verificação de consistência de dados chamado CRC. Porra, começou a complicar, né? Pô, então o frame, o que vem a ser o frame? Imagina que o frame, quando eu vou iniciar um processo de comunicação, eu envio para o escravo um pacote. Imagine como se você tivesse uma caixa, entendeu? Como se você tivesse uma caixa. E nessa caixa, imagina você vai entregar uma caixa a uma pessoa. Tudo bem, você vai pegar essa caixa e vai entregar até a pessoa. Mas só que essa caixa ela contém algumas informações daquilo que você quer saber, certo? Então, a primeira das informações, certo? Então, o frame, a gente pode se dizer a gente pode assimilar o frame como uma caixa, né? Como um pacote. Então, o que vem a ser o frame? O frame é um pacote de dados que eu envio através da minha rede, certo? Então, o frame a gente tem que ter muito bem definido os conceitos de rede industrial. Quando a gente fala de frame, ou seja, é o formato com que os dados vão ser enviados, é o pacote, como que eu vou montar um pacote de dados para ser enviado. Então, o que vem a ser um pacote de dados? É tudo aquilo que eu quero saber e de quem eu quero saber. A gente viu aqui no nosso exemplo que eu tenho aqui o meu CLP e eu tenho os meus escravos, entendeu? Uma vez que eu tenho os meus escravos, quando eu vou perguntar alguma coisa, eu preciso saber o status de um dos meus módulos. O que acontece? Eu vou formar aqui um pacote, entendeu? Eu vou criar um pacote que é o que? Eu vou disparar esse pacote, eu vou mandar esse pacote aqui através da minha rede. Como que eu vou mandar esse pacote através da rede? Através do meu hardware, mais para frente a gente vai ver como que a gente vai formar o pacote de dados aqui. Então eu vou mandar um pacote de informação nessa minha rede Modbus, certo?
como que eu vou mandar esse pacote de informação? Para quem que eu vou mandar? Então, para quem que eu vou mandar é o primeiro assunto que vem aqui no nosso frame. Para quem que eu vou mandar? Então, no meu frame, no meu pacote, naquele pacotinho que eu vou mandar, que eu vou colocar na minha rede, eu preciso colocar o endereço do escravo. Para qual escravo que eu vou mandar? Entendeu? Então, eu tenho aqui o meu CLP, eu sou o mestre, eu vou mandar para um dos escravos, então é indispensável que eu mande para alguns desses escravos. Mas qual desse escravo? Esse é o X da questão. Qual desses escravos? Então, no meu frame, a primeira coisa que eu preciso ter, o endereço do escravo. Entendeu? Então, aqui eu tenho um exemplo do frame, entendeu? Então, está aqui o meu pacote completo de informação, certo? Mas a minha primeira informação é o quê? É o endereço para quem eu vou mandar. Então, neste caso aqui, ele está mandando no endereço 2. Então, esse pacote de informação, né, contém o endereço do escravo, ele está indo direcionalmente para o 2. Então, esse pacote que eu montei, ele vai para o endereço 2. Então, o mestre está perguntando para o escravo número 2. Está perguntando ou dando algum comando para o endereço do escravo número 2. Então, não é para o 1, não é para o 3. Então, é para o endereço 2. Então, eu defino para quem eu vou mandar, vou disparar os meus dados através do meu frame. O frame é o quê? É o pacote de informação que será direcionado a um dos meus escravos, certo? Então, eu vou terminar essa aula, a primeira aula, sobre o início da comunicação, já falei um pouco de comunicação, falei um pouco sobre a comunicação do tipo mestre-escravo, falamos sobre protocolo de comunicação e falamos também sobre um pouquinho de redes de comunicação, falamos um pouco também sobre o frame, para a gente começar a entender os exemplos de como que funciona aí uma rede industrial. Então fica aqui mais essa aula. O pessoal que estiver interessado no curso de redes, é só entrar em contato com josecarlos.carlos@gmail.com para estar adquirindo aí o curso de redes industriais. Muito obrigado e até a próxima aula.